Seguigêmono, seja bem-vindo a mais um episódio. Do E aí, Gêmona. Gemona minha, como estamos? Estamos muito bem, né, Gemona minha? Porque afinal a gente sempre traz um profissional aqui inspirador. E hoje vou te contar que é um episódio que tá, pra ser gravado há meses, mas hoje saiu. Saiu, e olha, a gente tava ali esperando, e remarca e ajusta, mas assim, tudo tem seu momento certo, tem sua hora certa. E, gente, nós trazemos profissionais de diversas áreas, mas esta área, ela, pra mim, é uma das fundamentais. E faz muito match aqui com o Gemona, né, Gemona minha? E eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ser muito inspirador. Mas o que eu preciso que vocês façam antes da gente falar aqui da nossa convidada? Se inscrevam no canal, acompanhem as nossas páginas. Nós estamos no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, no Peixe 30, em todas as plataformas. Então a gente só precisa do seu apoio. Se inscreva aqui no canal e envia este episódio para aquele profissional, aquele seu colega de trabalho que precisa de um empurrãozinho na carreira. Exatamente. E nós estamos com quem, Gemona minha? Elisene Oliveira. Ela é advogada de uma área super importante que é a trabalhista, mentora. Então, se você é advogado e está começando, está precisando daquele suporte de alguém para te guiar nessa jornada, estamos com ela aqui. Seja bem-vinda! Olá, meninas, muito obrigada. É um prazer estar participando desse podcast. Finalmente a gente conseguiu gravar esse finalmente! episódio depois de tantas tentativas. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ser uma troca super legal. Se tiverem precisando de advogada, mentora, é só me procurar que eu tô aí à disposição. Que delícia! E aí conta pra gente um pouquinho, né? Pra gente entender como que surgiu essa sua vocação, esse seu desejo, primeiro para trabalhar nessa área e depois o porquê que você resolveu ser mentora, né? E até também se você puder falar um pouquinho da importância do papel da mentoria para um profissional, acho que é um bom ponto, né, Gemona minha? Sim, Porque sim. muitos Gêmeos já nos seguem aqui e acompanham o nosso trabalho, porque aqui sempre tem um profissional que inspira e que traz um insight. Então, se você também puder falar um pouquinho da importância da mentoria na vida de um profissional, acho que seria também super interessante, fundamental. né? Claro, com certeza. Eu acho que eu vou começar lá do comecinho, de onde a minha história começou, por que que eu acabei, né, vindo para essa área, para o direito, e depois abracei o direito do trabalho, que caiu assim. Eu caí de paraquedas nele, né? Mas depois me apaixonei e tenho certeza que nunca mais eu vou abandonar. Desde pequena, eu sempre fui muito a justiceira, que queria as coisas certas, a que queria que as coisas fossem feitas da melhor maneira possível. A minha história de vida, ela tem muitas injustiças envolvidas e eu, desde muito nova, queria corrigir isso de alguma forma. E a gente sempre ouviu muito que advogado, médico, engenheiro, eram as profissões, né, do auge, do momento, e isso também foi muito presente na minha família, mas muito mais a visão de essas profissões são importantes, mas inalcançáveis, do que, puxa vida, a gente vai para esse caminho porque é bom, é interessante, é importante, e você, né, pode ser uma profissional E de não sucesso. tinha ninguém na sua família próxima a você que já exercia a função. Não tinha. Eu venho de uma família muito humilde. Eu sou filha de 2 nordestinos. A minha mãe, ela é Maria Geralda, e ela era empregada doméstica. Meu pai era caseiro. Os dois eram de Pernambuco e de Maragogi. E foram para Brasília. Gente, Maragogi é o paraíso, Sim, né? todo mundo fala isso, eu só gente. vejo E a lua Maragogi. de mel foi lá, viu? Ai, que delícia. Todo mundo fala isso, mas eu vou falar para vocês que a realidade por trás Sim, de todo do o turismo é outra, completamente diferente. Então, a minha mãe e meu pai foram para Brasília, logo que Brasília estava começando a ser construída, para tentar a vida lá. Sabe do porquê Brasília, assim? Ou... Era meio que aquele sonho americano de de você São querer, Paulo de São também, Paulo, mas como é. Brasília era novo, estava começando uma construção, era um momento talvez ideal para você conseguir alguma coisa. Tava todo mundo começando, começa todo mundo junto, né? Então eles foram para lá, se conheceram lá. Eu sou de lá, eu nasci em Brasília. Sim, morei lá até os meus 15 anos. Depois morei em vários estados desse mundão de meu Deus, mas adotei São Paulo como a minha cidade natal, porque eu sou apaixonada e acho que não saio mais daqui.
Então, a minha família veio muito dessa origem e a profissão dos meus pais e a profissão dos meus tios e dos meus avós foram todas essas profissões braçais, eu vou dizer, porque era de servir as pessoas. Então, era Sim. doméstica, era faxineiro, era caseiro, era tudo isso. E era essa a ideia que a gente tinha, né? E eu, como sempre fui muito não, não é isso, eu quero mais, eu quero ser diferente, eu quero crescer, eu quero mostrar, inclusive para minha família, que eu posso ser mais. Eu queria algo que desse um orgulho para todos eles, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, então, Nossa. infelizmente, ele não conseguiu acompanhar essa minha trajetória, mas tenho certeza de que onde ele estiver, ele está com muito orgulho da filha dele. Eh, então, desde pequena, com esse instinto que eu tive, eu falei, puxa, eu acho que direito é o caminho. Eu lembro de, com 11 anos, eu falar para o meu tio que eu ia ser juíza um dia. E eu queria até É. entender, assim, se você teve eu vejo que são alguns acontecimentos de injustiça, mas tem Uhum. algum que você lembra, assim, que foi mais forte, que você falou: "Cara, por isso que eu vou ajudar alguém com isso"? Então, eu me lembro de algumas coisas que aconteceram com a minha mãe, especificamente, em lojas de departamento, de ser acusada de roubo, de ser seguida dentro de loja, essas Nossa. coisas, de humilhações mesmo, e que aquilo me revoltava muito. E eu acho que foi muito por isso, assim. Eu não me lembro quando, mas eu lembro que eu decidi muito cedo que essa seria a área que eu iria atuar por conta dessas memórias, sabe? Eu já tentei diversas vezes entender por que que eu sempre tive isso de, não, eu quero direito, eu quero ser juíza. Era juíza que eu queria ser, E você inclusive. via Ah, a sua mãe, você chegou A a minha mãe. passar também alguma situação? Ou, porque assim, quando acontece com a nossa mãe, uma eu coisa acho que que dói pega, né? mais, Dói né? muito Sim. mais do que com a gente. Parece que quando é com a gente consegue lidar de uma forma Sim, sim. diferente, né? É que, na verdade, como eu cresci vendo isso, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei muito de estar no ser o centro das atenções, justamente para evitar esse tipo de situação. Então, eu sempre fui muito quietinha, muito na minha. Não, a minha mãe, ela falava muito justamente por conta disso de não vá naquele lugar, porque ele não é o seu lugar, não frequente tais ambientes, porque não é o seu ambiente, porque você vai passar então por você esse já tipo de foi situação. educada um E eu pouco sempre nesse fui educada lugar. assim, inclusive na profissão. Não, você precisa, estudar, mas para você ter um pouco mais de dignidade. Mas eu ouvi algumas vezes a minha mãe, por medo, né, do caminho que Sim. eu estava querendo trilhar, dizer: "Mas isso não é para você não é filha de gente rica. É. Por que que Por você quer ser proteção, advogada?" Por né? pura proteção, Sim, exatamente, por medo, né, sim. de ver aonde eu estava me enfiando. Sim. E aí, eu acho que foi daí que surgiu a ideia do direito, a ideia de ser advogada, ser juíza antes, mas, Ou ainda pode ser, ainda gente. posso Você eu tá não super descartei nova, tá super exatamente. nova. Eu não descartei essa possibilidade, ela tá em Já stand-by. coloca aí, ó, hashtag quero parte 2 ela juíza. Já vamos deixar Exatamente. esse compromisso público. E um dia você vai pegar Exatamente. esse vídeo e vai falar: olha, Sim, a elas Gêmona reviveu esse sonho. com certeza É eu faço isso. questão, eu faço questão. E aí esse foi o caminho mais ou menos até o direito. Hoje eu sou, advogada de direito do trabalho dentro de empresas, né, e quando eu falo isso as pessoas ficam muito: "Ai, olha lá, quer prejudicar o empregado, quer, Não tá do não lado. tá do lado do colaborador e tudo mais", e gente, já vou fazer aqui o merchan e o meu papel e puxar a minha sardinha, que não é assim que funciona. A gente tá dentro da empresa para orientar a forma certa de fazer, a forma certa do negócio crescer, do negócio evoluir, né, dos nossos empregos continuarem sendo garantidos, sem que o direito do colaborador seja, de alguma forma infringido ou negligenciado, né. A gente é sempre os primeiros a dizer: "Não vá por este caminho", porque a gente, né, tem um colaborador que precisa ter o cuidado, que tem um colaborador que tem direitos e precisam ser observados. Então, o advogado da empresa, ele defende a empresa, mas ele também defende o direito dos colaboradores. Então você Fica aqui o também tá lá recado. meio que para fazer com que as pessoas, antes de cometer algo que não deveria cometer, é uma Sim, preventiva, vamos dizer exato, é o assim. trabalho preventivo mesmo, não é só, um processo chegou e a Eu gente não vai tinha essa combater. Eu visão. também não, tô aprendendo Eu hoje, já viu, estava Gemona achando minha? que, olha, ela era o pessoal do mal, entendeu? Não, não é
assim, porque estratégia de negócio sempre vai existir, né? Sim, E aí, sim. quando as pessoas têm as estratégias e sentam nas mesas para aquele brainstorm que eles falam, que é para poder conversar sobre como fazer, o que fazer e como que isso vai impactar as pessoas, seja dentro da empresa, seja fora, o jurídico ele está sempre envolvido, né? Envolve o colaborador, o jurídico trabalhista, que é a minha área, está sempre envolvido. Então, posso fazer isso? A legislação não permite, vamos por outro pra caminho. zelar. É para zelar pelo direito do Perfeito. colaborador, tá? Ótimo. Não é assim, não. Como o pessoal costuma muito perguntar, ai, mas é igual Suits. Vamos acabar com a raça dele. Não, não é assim. Não é assim. Inclusive, adoro essa série. Exato. Gente, série incrível, Ai, mas não é bem gente, assim, né? mas é outro Outro nível. nível, é Isso outro nem cenário. existe. Não, não existe. Existe em alguns boutique, é um negócio que está totalmente É longe outro- da nossa realidade. na Um dia eu vou NASA. chegar lá. Tá bom. Mas essa é a minha área. Eu caí nessa área, gente, de paraquedas. Na faculdade eu detestava direito do trabalho, sempre tive horror. E aí eu mudei para Minas, depois de um tempo morando aqui. Mas volta um pouquinho. Você quis ser advogada para Sim. trabalhar com injustiça, enfim, com essa questão da sua mãe. E aí você Uhum. pensava em qual área? Nenhuma, porque eu não Nenhuma, tinha você entrou ideia. só- Ela só queria Eu só fazer queria fazer justiça, Só mas queria eu não fazer sabia justiça, o que, mas nem que era esse sabia mundo. Eu não sabia o Qual é a que era. especialidade? Nada. Nenhuma. E eu sempre Você entrou tive... na faculdade assim, sem ter Entrei, noção de nada. Eu saí do Mas- colegial e a única coisa que eu tinha em mente era: eu preciso seguir o meu sonho, que é fazer direito. Sim, Sabe? eu tô te dizendo isso porque eu acredito, eu também aconteceu a mesma coisa comigo e tem bastante seguigêmonos também, acredito que possa acontecer a mesma coisa. Não tem Uhum. ideia, você entra na Não. faculdade, você fala, eu quero ser advogada, mas tá. Aí depois que você senta lá, você fala, nossa, eu vou fazer medicina, mas tá, medicina, qual é a exato. especialidade, muito tá amplo, né? entendendo? A Você gente não tem tem. ideia. Não. no começo, né? Até né? porque na faculdade você acaba vendo e aprendendo todas as matérias. Uhum. E aí, né, à medida que você vai trilhando o seu caminho profissional, você vai escolher uma com que você mais se identifique ou, né, que você goste mais. Na faculdade eu adorava direito penal. Meu primeiro estágio foi direito penal e, gente, nunca mais na minha vida eu quero fazer algo relacionado a isso, porque eu não tenho o perfil. Por isso que eu achei que você fosse lá pro penal, entende? Por isso eu falo, nossa, mas né, é tão diferente, É por isso que eu muito queria diferente. entender. É muito são diferente. várias áreas. São né? muitas áreas, você vê diversas coisas, e uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados é: a faculdade, ela não ensina você viver aqui fora. Ela vai te ensinar o que é a legislação, mas como aplicar, a forma que você aplica, como que você vai utilizar isso para você crescer profissionalmente, para você se desenvolver, para você entrar dentro de uma empresa, você vai aprender aqui fora. E aí entra a primeira lição do porquê você tem um mentor. Porque senão você cai dentro do mundo jurídico e você fica Não sabe nem perdido, o você que não fazer. sabe o que você vai fazer, né? Dentro da faculdade é legislação. Aqui fora tem sistema, tem juiz que tá nem aí, você tem que provar o que você precisa para ganhar alguma coisa. Se você não sabe o caminho, eu que tenho muito tempo de estrada, para distribuir uma ação tenho dificuldade às vezes, porque o caminho dentro do judiciário, ele é muito complexo, né? Então é uma jornada muito, 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 muito grande. Tem muita gente que consegue se definir ainda na faculdade o que vai fazer. Eu comecei a fazer estágio muito cedo, então algumas coisas eu já consegui eliminar. Para eu entrar dentro da empresa, só para vocês terem uma ideia, eu fui daqui para Minas e eu já estava na faculdade e chegou lá eu não conseguia estágio na minha área, de jeito nenhum. E eu precisava pagar contas. E aí a minha mãe falou, você arruma um emprego em outra área e depois Você se segue o... realiza. Exato. A questão E aí, da sobrevivência, né? exatamente. E aí o que aconteceu? Eu fui numa empresa de call center fazer entrevista para ser operadora de telemarketing. Fiz a entrevista e a moça falou: olha, a gente tá com uma vaga de estagiária no jurídico. Você não quer conversar com o gestor da Gente, área? Peraí, pega essa visão. Para tudo! Porque às vezes você tá evitando de fazer entrevista porque não é da sua área. Exatamente. Cuidado. Talvez Exatamente. explorar, tentar, pode ser que Exato. surja aí novas E possibilidades. e parar também de dizer não na primeira Sim. oportunidade. Ai, é call center, eu tô procurando outra coisa, eu não vou nem tentar. E Exatamente. você nem se permite Sim. a saber mais, a colocar... Eu fui muito a resistente. Eu falei, não quero call disposição. center, eu quero a Mas minha área, eu Lá quero na o meu entrevista, direito. você chegou a falar que... No meu currículo tinha que eu fazia faculdade.
E aí a Ah. menina do RH falou, tô vendo o que você faz, a gente Que tá com uma legal. vaga. Você já passou na entrevista para ser operadora de telemarketing, mas você não quer fazer uma entrevista com o gestor do jurídico? Ai, Se você passar, gente. você fica na sua área, eu acho que vai ser muito interessante para você, né? A bolsa é igual aqui e tal. E eu fiz entrevista com o gestor e foi assim que eu entrei em departamento jurídico de empresa. Olha aí. Estou lá até hoje. Chocada. Tô Foi batendo assim. palmas, tá? Não vou bater palmas, porque senão vai ser bem no ouvido de Por vocês. favor, mas- né? Gente, E foi sensacional. Foi Sensacional. assim. Só É. que eu queria entender, né? Porque assim, o papel dos nossos pais, quando você Uhum. tem uma mãe que de alguma forma. Não é que ela tá contra, ela tá muito Não. dentro da crença, né? Do que ela acreditou, do que ela Uhum. viveu. Uhum. Como que você conseguiu, entre aspas, driblar essa. E eu acho que isso vale para quem tá ouvindo a gente, que gostaria de entrar na área de direito, ou gostaria de entrar em uma outra área, e que Uhum. os pais meio que estão proibindo essa pessoa de É, ir para essa área. eu sempre fui muito teimosa. Tá. Isso, se você falar com a minha mãe hoje, ela vai confirmar com todas as letras, porque eu sempre fui muito teimosa. Então, desde que ela me falava assim, não vá nesse lugar porque não é o seu ambiente, eu falava, eu vou, sabe? Mais nova, eu tinha muito esse receio. Mas quando à medida que eu fui crescendo e vendo que, gente, não é assim, aqui é o espaço para todo mundo. E eu falava, eu vou. Por que que eu não vou? Em Maragogi, a gente ia visitar minha avó nas férias e o sítio que a minha avó tinha, ele era dividido com uma outra pessoa. E essa pessoa alugava muito esse sítio para veronistas, que eles chamavam, que são pessoas que acampavam lá. Sempre que tinha veronistas, a minha mãe falava, não vão para a praia, porque as senhoras do que alugou lá e tal vão reclamar com o seu Edinho, que era o dono do sítio e tudo mais. A gente esperava minha mãe sair, eu pegava os meus irmãos e falava, vamos para a praia, a gente tá aqui todo dia, por que que eu não vou para a praia hoje? Sim. Então, eu sempre fui muito teimosa. Esse é um ponto. Eu sempre acreditei muito em mim, eu sempre tive um objetivo, né? Foi muito difícil, porque em alguns momentos eu tive que me afastar da minha família, porque eu não queria desistir. E se eu continuasse ali, de uma Isso é forma ou de importante, outra, né? ou eu ia ter muito atrito, ou eu ia acabar desistindo, porque é uma força que talvez fosse me fazer sucumbir. Então, eu moro sozinha tem muitos anos, porque eu escolhi sair de casa para poder tomar as minhas decisões sozinha. Nossa, esse é um ponto muito Eu importante, acho né? Às vezes a também. gente precisa sair do ambiente onde a gente está, Sim, assim, de quem ama. Às vezes família, Sim. amigos. Acabam atrapalhando, né? Exatamente. Às vezes é amor demais, proteção Sim. demais, e aí isso E acaba eu sempre pessoas tive ficam com muito medo, isso, né, na mas nossa isso cabeça. sempre, isso continuou, porque assim, esse foi o meu primeiro emprego que eu consegui, ela ficou super feliz, só que ela queria que eu continuasse lá. Sempre E a assim. gente sabe que É. a nossa vida profissional, ela tem vários passos, e você precisa dar esses passos. E se não estão te dando esse espaço dentro da empresa, você não pode deixar de querer crescer e de evoluir, porque ali você tem uma segurança. Porque senão você vai continuar no mesmo lugar que sempre queria te manter. Gêmeos, pegue essa visão. Isso eu tenho certeza que entrou no seu coração e na sua mente vai ficar. Sim. Se você viu que não tem mais espaço para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, não é mais o seu lugar. E Exatamente. tá tudo bem mudar. E ela sempre falava muito isso. Eu trabalhei numa empresa muito grande, bem conhecida, multinacional, e ela morava comigo nessa época. Só que chegou um momento que eu queria um outro espaço, eu queria um outro step na minha carreira e que eu já tinha tentado de todas as formas e ele não vinha. E eu sempre fui muito assim, eu quero, eu tô preparada, eu estudei, eu estou aqui fazendo tudo que é possível. Não vem? Infelizmente eu vou ter que ir para outro lugar que vai me dar o que eu preciso, né? Nossa, sempre foi madura, assim, Sempre. decidida. Sempre fui. E Sempre vai. Por isso fui. que ela é mentora, né, gente? Olha, eu vou falar, porque Sim, isso é uma lição, eu falo, né? Você é mentora dessa parte, né, para profissionais da área do direito. sim. Mas eu isso acho que pra pra todas vida. exatamente. É isso, assim. Do tipo, Exatamente. olhe pra sua vida e Uhum. pense. Porque, às vezes, as pessoas não têm clareza pra Não, onde não elas tem. querem ir. E aí, assim, não adianta. Se você não tem um objetivo, como que você chega lá? Sim. Você não sabe nem quais as etapas. Esse é o ponto, né? Eu sempre me antecipei muito, justamente porque de onde a gente vem, ou de onde eu vim, você tem que estar à frente, você tem que ser o melhor do melhor do melhor. Pra você. É meio que você ter que Sim. provar que você merece estar ali, só que Uhum. pra você merecer, não é como
qualquer outra Quero outra pessoa. pessoa, sim. Você tem que estar muito à frente para merecer estar no mesmo patamar que eles. Então, eu tive essa visibilidade muito cedo. Então, eu sempre estava muito à frente. Então, eu sempre me destaquei dentro dos ambientes que eu estava. Eu sempre era a pessoa que mais fazia, eu era a pessoa que saía mais tarde, eu era a pessoa que tinha mais atividades dentro do departamento. E eu nunca reclamei. Porque eu não pensava assim, a empresa está me explorando. Eu pensava assim, eu estou aprendendo cada vez mais, porque quando eu for lá para fora, isso vai ser muito bom para mim. Eu sempre falo muito isso, até hoje eu falo isso para as minhas mentoradas, eu falo isso para as meninas que trabalham comigo. Gente, não pense na empresa, não pense no outro, pense em você. Qual o benefício que isso vai te trazer? Porque isso vai fazer a diferença. Então, eu sempre estive muito pronta. Eu já tive gestores que diziam, a sua função ela é a menos importante dentro do departamento, Nossa. sabe? Tá reclamando de barriga cheia porque você já tá muito melhor do que muita gente, de onde você veio, Uhum. sabe? E eu nunca vi dessa forma. Eu falava, cara, você não vai destruir o meu sonho, você não vai colocar preço no que eu mereço, você não vai dizer o que eu mereço ou não, o que eu posso ou não ser. Sou eu que digo isso. Então, licença. Uau! É. Quanto poder! Eu acho que isso é fundamental, gente. Coloca isso, escreve, pega o caderninho, para o vídeo, volta, rebobina e escreve isso, assim. Quem coloca o seu valor É você. é você. Não dá. E se você permitir que o outro coloque preço, né? Coloque Exato. valor no seu trabalho, na sua função. Às vezes nem esquece o cargo, esquece ali cara, em você, é você. porque Exato. isso pega profundamente. E assim, né? esteja preparado. Esteja pronto, entendeu? Não peça algo que você não está maduro o suficiente para ter. Você quer um próximo passo? Esteja pronto para ele. E o que é estar Estude. pronto para o próximo passo? É estudar, é conversar com outras pessoas, é ter pessoas que vão te ajudar, que vão te orientar, que estão no mesmo propósito que você. Eu não podia ter esse tipo de conversa com ninguém da minha família, porque eles não conseguiam me dar esse direcionamento, porque eles não sabiam o que era mundo corporativo, o que é empresa, como que uma empresa funciona. Então eu tinha que ter outras pessoas, e às vezes de fora, porque gente, o gestor ele tem um papel muito importante no crescimento do colaborador, porque o colaborador ele vai se inspirar em alguém. Uhum. E esse alguém é o gestor, é a primeira pessoa, Sim. né? Mas às vezes a gente vê que na prática. Não, eu ia chegar aí. Ai, gente. Eu ia chegar aí. Não queria entrar esse nesse é o assunto. bem, não. Hegemona Esse é o minha. mundo ideal, mas a gente Ah. sabe que não acontece. E a minha mentoria veio daí. Porque eu tenho 14 anos de carreira. Eu tive uma chefe meia, que de fato foram as minhas gestoras, que me deram direcionamento, que me orientaram, que me apoiaram, que me deram o suporte que eu precisava. Todo o restante é simplesmente assim: essa é a sua função, faça e me entregue. O resto não me importa. O que acontece, de onde você veio, o que você faz, a dificuldade que você passa, se você paga aluguel, se você não paga. Então, a primeira pessoa que tem que ser a sua inspiração é você. E a segunda é alguém que você confie. E que realmente seja um gestor e que vivencie aquilo que ela está falando, tá? Porque senão, com toda certeza, você vai seguir um caminho que não é o caminho que você quer. Você está falando que a gente precisa nós mesmos nos inspirarmos, você tem que conversar com você mesmo. Sim. E o que é importante também, muito importante, é o autoconhecimento. Exatamente. Né? E você gostar de quem que você é, né? Saber das suas fraquezas, das suas habilidades, das suas fortalezas. E olha, eu vou confessar para vocês que eu demorei muito tempo para conseguir entender quem eu era. Porque eu tava numa maré de assim, eu sei que eu sou boa, eu sei que eu faço, mas muita gente dizia: você não vai conseguir, não é esse o caminho para você. Eu sou uma pessoa, vocês estão vendo que eu sou uma pessoa muito pra frente, eu sou uma pessoa muito determinada, e eu não deixo ninguém me parar. E isso dá a impressão para as pessoas de que eu sou arrogante, de que eu sou ignorante. Se eu me posiciono de uma certa maneira, eu tô querendo passar por cima das pessoas. Cara, não é isso. É porque eu já vivenciei tanto. Olha, não, isso aqui é o seu lugar. É aqui que você tem que ficar. Mas acho que isso Fica tem a ver com a parada sua aqui. história, né? Exatamente. Eu costurando aqui a história dela lá Exatamente. atrás, né? Em momentos que sua mãe, de alguma forma, com você foi humilhada. Sim. Eu acho que também é um lugar de não, gente. Exato. Calma aí, eu vou ocupar esse lugar, ele é legítimo e é lugar, meu, e eu posso ocupar
qualquer lugar, É né. isso, Eu é acho que isso é isso. importante. Exatamente. Então eu primeiro, não que eu tenha olhado em todos esses momentos e falado assim: "Você é demais, você me inspira, você é maravilhosa". Não, às vezes eu acordava e eu falava: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida?", sabe. Meu último semestre de faculdade, eu acordava 4h30, eu dormia à meia-noite e meia, porque eu trabalhava longe, e isso eu fiquei 6 meses fazendo, porque eu falei: "Esse semestre eu termino a faculdade". Fiquei 10 anos estudando, porque eu tive que parar e voltar, porque eu não tinha grana. Eu já segurei placa no farol, eu já entreguei panfleto, eu já trabalhei em cerimonial, de casamento, tudo isso para fazer renda extra para conseguir pagar a minha faculdade. Mas eu nunca parei, eu sempre continuei tentando, né. E eu não olhava para mim e falava assim: "Você é uma guerreira". Eu olhava e falava: "O que que você tá fazendo?". É isso que eu ia te perguntar, porque às vezes, né, a gente fica contando a história e fica montando aqui, nossa, foi tudo perfeito. Ela nunca pensou em Não, desistir, ela imagina. Se nunca questionou pensou em desistir nada. várias vezes, Na Muitas verdade, sim, muito vezes. várias choro. vezes. Muitas, gente, muito choro, muita olheira, muito cansaço, muito: "Eu não quero mais isso, meu Deus, que difícil, eu vou parar", E ainda sabe. não é só fazer a faculdade, né, o direito ainda tem a Não. questão da carteirinha, que aí é Gente, outro Tem outra olha, negócio. pressão. me perdoem os advogados e os recém-formados, mas essa pra mim foi a parte mais fácil, Sério? juro. Ai, Eu que tinha bom. 10 anos na área, Ai, é porque você já eu tinha a estava obrigação de passar. Então, foi muito tranquilo, porque é prática, eu tinha toda essa prática, eu só não tinha o diploma, né. Esse ainda inclusive foi um dos pontos que foram cruciais no meu começo de carreira, porque eu era uma profissional que eu estava muito preparada, mas eu tinha um empecilho que era o diploma. Então eu não tinha adianta, né. exato, eu tinha, um currículo de um profissional que já estava muito à frente. Só que sempre que eu pedi uma promoção ou um aumento ou alguma coisa do Ah, tipo, você não vai conseguir nada lá fora, porque você acabou de se formar, ninguém vai te contratar, né. Eu ouvi isso por 6 meses, e eu consegui uma vaga 2 steps acima do inicial, Uau! 6 meses depois de formada. Por quê? Porque eu briguei, eu falei: "Não, não é você que vai me dizer se eu posso ser júnior, pleno, não. Se eu acho que eu tô pronta e eu posso ocupar uma cadeira melhor e eu achar alguém que vai me deixar ocupar essa cadeira e eu mostrar o meu potencial e o que eu tenho para entregar, eu vou fazer isso". E como chegou ao processo de mentoria? O processo de mentoria chegou tem 1 ano e meio. Por quê? Eu comecei a ver muito os advogados que estavam começando nas empresas, os estagiários, os assistentes, com muito medo, muito despreparados. E eu sempre fui a pessoa que estava ali, ajudando todo mundo falava, no começo da minha carreira, eu falava: "Eu não quero ser gerente, ter pessoas embaixo da gente deve ser muito difícil, é uma responsabilidade muito grande". Só que isso foi natural para mim. Porque as pessoas falavam: "Você explica muito bem, você tem paciência, você ensina, você não deixa a pessoa solta, você não entrega para ela e fala: 'Faz e traz para mim'". Não, eu começo step by step, porque eu sei que aquela pessoa está começando, né. Eu sou responsável pelo caminho que ela vai trilhar dentro da empresa, até porque se eu não fizer isso e ela fizer alguma coisa errada, eu vou ser responsável, né. Então eu comecei a fazer isso nos ambientes que eu estava, nos departamentos jurídicos que eu passei. Isso foi meio que natural, Foi né, natural. tipo, dentro da empresa Dentro você da foi empresa, exatamente, meio que assumindo esse lugar, mas aos poucos. tá. E aí eu comecei a pensar: "Puxa, eu posso fazer isso lá fora?", porque as pessoas, elas precisam de alguém como eu, no mundão afora. Não só aqui dentro da empresa. Aqui eu já faço isso com 2, 3 pessoas, mas eu posso alcançar outras pessoas que também vão precisar de ajuda. E aí eu comecei a fazer a mentoria para algumas pessoas, inclusive pessoas que já tinham trabalhado comigo em outras Que empresas há muitos anos. Nossa, legal! isso é um baita de um É. Exato. reconhecimento, né, Eu saber fiquei que um muito profissional que feliz. trabalhou com você te vê como Uhum. essa referência. Exatamente. E aí eu comecei fazendo com essas pessoas, e depois eu conheci Mulheres do Brasil, né, o grupo de igualdade racial, que tem o programa Aceleradas lá, e isso só me fez querer mais ainda seguir a minha carreira de mentora, porque eu vi o quanto isso faz diferença, o quanto isso é importante na vida de diversas pessoas que estão começando. E às vezes a gente acha que, puxa, eu não tenho capacidade de ser mentora, porque quem sou eu na fila do pão? Mas você está muito à frente de quem está começando. O mínimo que você sabe,
Um papel que você sabe colar diferente é algo que você está ensinando para alguém. E é Consertar a gostoso, impressora, né? sim, consertar a Ver, impressora do departamento é algo que você está ensinando para alguém, sim. né? Então, a sua experiência ela é muito importante. Sim. E é muito recompensador, né? Quando você vê, Muito, assim, um muito. mentorado voando, você fala, meu, Sim, eu fico muito que... muito Nossa, feliz, porque faz muita diferença, sim. sabe? Às vezes você tem, querendo ou não, experiências que essa pessoa não vai ter. Como eu falei no começo, as pessoas elas saem da faculdade, elas não sabem o que esperar. Você sai dentro de um mundo corporativo, cara, o que que é RH? O que que Exato. Ninguém é... explica. Você só te jogam lá no Não, mundo corporativo e exatamente, vai. A hora de chegar, a hora de exatamente. sair. É basicamente isso que Mas te tem falam. todo um Mas mundo lá nossa, É a dentro de muita coisa. prática, projeto. né? Gente, a primeira vez que eu aprendi a fazer uma apresentação, eu aprendi sozinha. O meu chefe chegou pra mim e falou assim: olha, a gente precisa fazer uma apresentação pra gringaiada lá da empresa e a gente precisa entregar daqui uma semana. Procura fulana do departamento tal, que era de planejamento, e pede pra ela te ajudar. E eu fui lá e pedi pra fulana me ajudar. E ela falou assim, tá, mas o que que você quer colocar na apresentação? Quais são os dados? Você já tem a planilha? E aí eu fiquei tipo, Que planilha? É pra oi, fazer o quê? planilha. Pegar o quê? Como assim? Exato. E aí eu voltei e falei, nossa, mas ela pediu 1 milhão de coisas e tal, mas você não tem? Aí eu fiquei tipo, cara, eu sou estagiária, eu tenho 6 meses de empresa. E as pessoas falam como se fosse natural. E a gente se sente muito Exatamente. mal por isso, tá, galera? Muito, Então, exato. você que tá numa posição aí de liderança, ou tá numa posição que às Muito. vezes você tá falando com alguém que não é de outra área, tem essa empatia de entender Por que talvez a favor. pessoa não sabe Exato, exatamente. gente, eu não sabia o que era Excel, eu não sabia o que era PowerPoint. Era a primeira vez que eu trabalhava numa empresa. E aí, eu sabia o que era o Word, eu tinha feito um curso na Microlins de... Nossa! Ai, fiz propaganda, desculpa. Não. E aí, eu fiquei perdida. Mas eu sempre fui aquela que, eu vou entregar. Você quer que eu Vou entregue? fazer, Eu vou fazer. descobrir. Só um minuto. E aí, eu Olha. peguei, virei noites aprendendo na internet o que que era o Word, o que que era Excel, como que fazia uma planilha, o que que precisava de informação. Juntei tudo. Eu mesma fiz o PowerPoint, Uau! entreguei pra ele. Aí ele fez. Muito obrigada. Era Não. isso. Mas, gente, ó, valeu É, mais que 3 cursos. Mas porque valeu muito, a porque- prática. Exato, não, ela e é o que eu falo. fundamental. Não é ele tá me dando esse trabalho que não é meu, é ele que tem que fazer porque eu sou só estagiária. Eu peguei e eu fiz. Na minha próxima experiência profissional, isso já foi um diferencial. Sim. E eu consegui fazer vários projetos dentro da empresa, implementar diversas coisas legais. Porque eu tive essa experiência, porque eu sabia, eu já tinha um background diferente dos outros estagiários e assistentes que estavam lá dentro. Então, tudo sempre foi uma cadeinha de eu aprendo aqui, mas isso vai me ajudar no futuro, eu aprendo hoje, isso vai me ajudar no futuro. E foi assim. E sempre aprendendo também a se colocar, né? Sempre. Falando, se valorizando. Gente, isso é muito importante. Sim. A gente não pode deixar que o outro diga qual que é o nosso valor, sabe? Eu aprendi isso muito cedo. Eu trabalho para empresas, eu sou advogada dentro de empresas, mas uma coisa que eu penso muito como colaboradora, inclusive, eu sou um número para a empresa. Então, eu tenho que tratar ela da mesma forma. Ela também é um número para mim. Eu vou entregar o que ela está me pedindo da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, mas eu também preciso que isso seja recompensado. Tá É vendo? uma troca de igual para igual. Exatamente. É porque muitas vezes a gente se coloca como inferior na empresa, né? É, E agradece. o que é natural. Obrigada. O que é Porque natural. ninguém Mas da minha isso família, tem uma relação porque sou eu. com esse lugar da onde a gente veio. Mas você sabe o que eu acho muito difícil? É que, assim, tem pessoas que vieram do mesmo lugar, elas alcançaram o patamar que elas gostariam e elas agem da mesma forma. E isso, pra mim, eu Sim. acho, assim, extremamente decepcionante. Porque se você veio de um lugar e você pode dar visibilidade e ajudar outras pessoas que já estiveram nesse lugar, você não tem que falar, isso aqui pra você tá bom. Mas eu acho que tem ainda essa questão de aos poucos as pessoas ir remodelando essa forma de pensar. Porque a Sim. gente tem aí, às vezes, um modelo muito tradicional, enraizado ali. Tem. Eu ouvi muito isso, do tipo, mas pra que você quer crescer? Aqui E tá não tão estímulo de bom. não tenta, vai lá. Exato. Inclusive, ó, toma, fala com essa pessoa pra ela te inspirar, conversa com ela. Exatamente. Porque conversar com outros profissionais, isso também é Isso super ajuda importante. muito. Isso ajuda O muito. que eu queria te perguntar? E aí, pensando como profissional ou pra galera do direito,
o que que você acha que, tipo assim, são os erros mais comuns, assim, meio básico, que não é tão básico, que pode ser que não seja óbvio para as pessoas, que você poderia direcionar: "Olha, cuidado que isso aí é uma cilada, é um buraco, que você vai cair aqui". Pergunta difícil. Difícil. Muito difícil. Porque às vezes você pode, de repente, pensar assim, Eu acho que pelo seu caminho e pelo Uhum. caminho dos seus mentorados também, né. Eu acho que conselhos, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem conselhos que são bons, mas tem conselhos que podem te levar para um caminho que não vai ter volta. Então, é você primeiro saber identificar isso, façam terapia, isso ajuda muito. Isso ajuda bastante a você identificar. Porque às vezes a pessoa confunde a gente ao invés de ajudar, né. Exatamente. Porque assim, a pessoa ela vai dar a visão dela do que ela viveu até ali, mas às vezes não é o seu momento para aquilo, sabe? E você vai dar um passo maior que a sua perna e depois você vai ter que voltar vários passos e falar, puxa, não era assim, peraí, eu vou ter que seguir outro caminho. Então, acho que o principal dele é conselhos. Nossa, isso é Isso é difícil. é importante porque eu estava pensando, né, porque eu também busco mentores para me Uhum. apoiar, assim, ao Aham. longo da minha jornada. E aí eu estava falando com uma pessoa hoje, antes de começar essa gravação, e aí ela falou assim, eu falei para ela: "Para você escolher alguém como mentor, olha para a vida da pessoa e olha para o profissional Uhum. dela, porque na verdade somos um". Exato. Então, às vezes você só tá olhando o lado profissional, mas Uhum. assim, olha o todo, que eu acho que isso pode ser um caminho. Então, Sim. de repente, né, não sei, esse conselho ele poderia vir desse lugar. É. Cuidado, porque às vezes você tá recebendo conselho de alguém que Exato, não vive tá aquilo que ele tá te muito dando de dentro da conselho, isso, né. A isso. pessoa não vivencia aquilo no dia a dia, ela tá falando aquilo da boca pra fora, porque talvez seja o que você queira ouvir pra continuar no lugar que ela precisa que você esteja. É, Então, eu acho que esse é o principal ponto, né. legal. E o restante eu acho que é o se acomodar, não buscar uma evolução, não buscar um crescimento. Eu falo: "Gente, não é se acomodar, nossa, eu vou revolucionar, eu vou mudar de profissão, eu vou fazer", não, mas é sempre buscar um conhecimento a mais, é sempre você querer, saber algo mais e não necessariamente dentro da sua área, você pode saber dentro de outras áreas. Eu sou apaixonada por TI. Nossa, mas Apaixonadíssima, não, exatamente. não. Porque eu sou apaixonada por TI. E isso veio de, dentro do departamento jurídico, a gente usar sistemas para fazer gestão processual. E eu trabalhei muito tempo fazendo a implantação desses sistemas e tendo contato com as pessoas que faziam isso, que são de TI. Gente, eu tô E chocada, aí essa eu é uma fiquei multi. apaixonadíssima, então tudo que eu posso aprender sobre esse assunto eu tô sempre buscando, eu tô sempre pesquisando, porque é importante, a nossa mente ela acaba se expandindo para a visão de outras coisas, de outras áreas, que não só aquilo que você sim. tá. E aí você vê que tem diversos outros mundos que você pode explorar. Nossa, e Nossa. me fala, quero ser sua mentorada. O que que eu Uhum, devo fazer? Eu preciso ter um perfil básico, né? Então você conversa, né? Mentora profissionais iniciantes na uhum. área do Preciso direito. estar Precisa estar formada, não Não. formada, preciso estar te formada. procuro, são quantas sessões, é um período de X. Explica um pouquinho qual que é o perfil do seu mentorado. Tá. O perfil são pessoas que estão começando ou acabaram de se formar ou já se formaram, mas ainda estão tentando entrar no mundo jurídico e não conseguiram de alguma forma. Essas pessoas eu abraço. Estudantes eu também pego, mas eu acho que precisa de um pouco mais de maturidade para poder conseguir absorver tudo que eu vou passar na mentoria, né? E não tem idade. Não tem idade. Porque, assim, também tem pessoas que podem estar assistindo a gente aqui agora e até, sei Uhum. lá, 50, 60 anos, Não estão tem começando, idade. porque eu conheço Não profissionais tem de TI que idade. Se começaram ela quiser que uma direito pessoa com de mais de 39 60 mentore anos. ela, Ai, mas gente, eu acho que não é sobre idade. Sim, Não é sim. sobre idade. não Então tem não tem idade. idade. Não tem Porque idade. como você falou da questão da A maturidade, maturidade é mais assim, no caminho da faculdade. tá. Porque se ela tiver no primeiro semestre, Ela não vai ter muita ela não vai bagagem, absorver o né. que eu preciso passar para ela. Eu preciso que ela pelo menos conheça um pouco do mundo que ela quer vivenciar, para eu conseguir direcionar ela, tá? Inicialmente eu faço 10 encontros, porque como eu vou passar toda uma trajetória que ela precisa conhecer, se quiser trabalhar dentro de empresa ou se quiser trabalhar dentro de escritório, eu preciso de um período grande para a gente trabalhar. E aí a gente define encontros semanais ou encontros quinzenais, e a gente vai passando toda a programação que eu já tenho mais ou menos desenhada.
Passei essa programação, legal, ela tá pronta, a gente faz uma revisão de todos os perfis profissionais, do que ela precisaria de curso, por exemplo, para poder aprimorar alguma coisa, para poder ela entrar dentro de um Eu vou ter tipo olha eu já aqui, se eu fosse. Eu vou ter um direcionamento, assim, pra conseguir entrar numa empresa, Sim, pra de repente galgar uma área. Você vai conseguir me ajudar sim. pra entender se eu já tô sênior, já tô pleno, já tô Sim, júnior? esse é um dos principais pontos, porque as pessoas às vezes elas não têm visão do que é ser um júnior, por exemplo. As pessoas acham que, eu vou ser um júnior, mas eu já tenho que saber tudo, eu tenho que estar pronta. E não é assim. Um júnior, ele está começando e ele vai ter alguém que vai ensinar. Né? Se eu quero alguém pronto, eu vou trazer algum pleno ou algum sênior, que é alguém que já anda sozinho, com as próprias pernas. Então, também você tem que calibrar as pessoas. Elas, eu sou muito júnior, porque eu não sei todos os artigos do código de... Mas às vezes a pessoa ela tá muito numa questão que aí eu falo que entra na Exatamente. autoestima. É muito É louco isso. E isso. aí, conversando, eu vou entendendo o momento que ela tá, o que ela faz, o que ela tem de conhecimento, o que ela sabe. E a gente consegue traçar um perfil melhor e falar: não, nem procura vaga pra júnior, porque eu acho que num pleno você se encaixa. Olha, já Então, a gente. pensou, Olha, gente? você tá Você saltar pensando. do júnior pro pleno com uma Ó, mentoria, amigas, pensa, você olha. tá, sei lá, o Júnior ganha X. Não, Você já indo dá para um um pleno, já XXX. já dá pra fazer A um bom mentoria, ela é e importante demais, gente, para Sim. direcionar, para te orientar, Gente, eu pra... tive uma mentora que ela trabalhava como advogada em uma empresa, e a gente terminou o programa e ela foi contratada como gerente numa outra empresa super grande. Eu fiquei extremamente feliz, né? total. Óbvio que ela já era uma profissional sênior, ela já tinha todo um caminho, mas Mas às vezes é um pequenos ajuste detalhes que a gente fez fino. de ajuste, inclusive de percepção, que fizeram com que ela tivesse confiança de se candidatar e ser aprovada, né? Uau. Então faz muita diferença essa Ótimo. visão de Você falou um fora. ponto importantíssimo. A mentoria, ela te dá uma nova percepção. Uhum, E você olhar, às vezes, por um outro ângulo, faz você toda a virar uma diferença. chavinha. Então, Toda a diferença. isso é É fundamental. super importante. Gente, você ter redes de apoio na sua vida pessoal e profissional é extremamente importante. Porque muitas vezes a gente está ali envolvida num problema, numa situação que a gente não vê saída, e a gente tem alguém de fora que vai conseguir te dar uma outra percepção. Pelo menos para você pensar sobre uma outra perspectiva. Que talvez vai fazer muita diferença na hora de você solucionar isso, ou de você se sentir mais confortável com o que está acontecendo. Olha, aula de milhões, entendeu? Vários Inclusive, já vou insights. deixar ali, ó. Já coloca que já manda o Pix pra gente. Isso aqui é uma mentoria e muito bem paga, gente. Então, assim, nós estamos aqui, ó, trazendo um conteúdo pra vocês de muita qualidade, de forma gratuita. E isso aqui você teria talvez uma mentoria com ela individual e ela tá te Sim. trazendo vários insights. Então, Uhum. pega esse episódio, já manda pro teu amigo e fala: meu, gruda. Não importa se é Sim. da área do direito ou de outras áreas, Não. essa visão de vida, essa visão sobre trabalho, de como ter um objetivo, como não se limitar a um cargo. Poxa, muitos insights aqui, né, Gemona Sim, minha? sim, muitos insights e também essa questão toda do empoderamento, de você se autoconhecer, de você arriscar, não ter medo, você se dar o valor. Isso Sim. ficou muito marcado nesse episódio, né, Gemona minha? Não Sim. deixar que as pessoas, outros profissionais, te paguem, enfim, o Sim. que eles acham que deve ser pago, né? Exatamente. Você saber o seu lugar e assim, não tá bom pra você, acabou, não Uhum. consigo mais me desenvolver aqui, sem Eu vou pra problema, eu outro vou pra lugar. outro lugar. Olha o Exatamente. tanto de insight, Ó, Gemma. já deixa aqui um espaço para vocês mandarem muitas perguntas, porque se tiver muita pergunta nesse episódio, Eu volto. vai ter que ter É. parte 2. Eu Queremos volto de com volta. certeza. Eu volto com Queremos certeza. de volta. E o nosso episódio ele já está acabando. Poxa vida. Mas tão antes, incrível. você falou várias coisas aqui que eu já Uhum. anotei, já que crec, 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 crec. Às vezes eu fico quietinha, mas assim, tipo, cara, as fichas Raciocinando aqui. vão começando a cair, né? Uhum. Mas se você puder deixar uma mensagem, uma dica, olhe para aquela câmera do lado de Gemona minha e fale com nossos seguigêmonos. Acho que vai muito do que eu já falei aqui. Se conheça, se cuide, se dê valor, tá? Não deixe que ninguém dê valor em quem você é. Saiba do seu potencial, saiba da sua capacidade e corra atrás. Lute pelo seu sonho e o sonho é seu, não é do outro. Então você tem que realizar, você tem que fazer o seu sonho acontecer. Colecione muitos sucessos, que eu acho que isso é que é o importante na nossa vida.
Ah, colecione. maravilhosa. Gemona, o que eu desejo pra você, amiga? Eu quero colecionar muito. sucessos, é isso. Que incrível. E olha que Gente. maluco que hoje eu coloquei, né, o que era sucesso pra mim lá no meus stories, que eu tava falando Sério? de ir no mercado meio-dia, porque agora eu tô experimentando essa vida de planejadora financeira autônoma. E é isso, vamos colecionar sucesso. Então, o que é Uau. sucesso pra você? Já coloca aí e fala assim, quais sucessos eu quero colecionar pra ser uma profissional melhor, uma pessoa melhor, e Elisene pode te ajudar. É Uau. Com isso. certeza, com certeza. E vamos Tô à deixar pra disposição. você o mimo da Gemona, senão a tia Ah, Vanita, né, e Mari Deluxe mate Ela a já tava ali, gente. né? É uma lembrança, enfim. Ai, muito Espero que você obrigada. goste do nosso mimo. Recebidos do universo. E onde podemos te encontrar nas redes sociais e manter esse contato, tirar dúvidas com você, que eu sei que você é uma profissional que está sempre Vou também à colocar aqui pra nossa disposição. Sim, eu tô no LinkedIn, é Elesene Oliveira. Pode procurar Elesene com Z, que vocês vão achar, só tem eu. Mas deixaremos um link para exclusiva. facilitar. Até no nome. Ah, desculpa. E no Instagram é @te dou um direito. É lá que eu trago muito conteúdo sobre direito do trabalho para as pessoas comuns. E também posto muito sobre a minha mentoria. Então, os contatos para a minha mentoria também estão dentro do meu perfil no Instagram, tá? @te Isso. dou um direito. E assim, às vezes o direito parece ser muito longe da nossa realidade. Não é. E eu vi que você tem um linguajar assim super acessível, super Sim. leve, super tranquilo. Então isso também é legal. Eu aprendi na marra, porque é uma coisa que o advogado, quando sai da faculdade, ele carrega, que é o linguajar difícil. Nossa. Mas quando você trabalha no mundo corporativo, gente, ninguém é advogado. Então, se você vai falar linguajar jurídico, ninguém vai entender. Eu já tive pessoas que viraram pra mim e falaram assim: tá, mas é pra fazer ou não? Agora traduz. Agora traduz. Sim, então eu aprendi ao longo dos anos a adequar o meu idioma para as pessoas conseguirem me entender, né? Então eu explico direito de uma forma muito simples. Com advogados não, é totalmente diferente, mas as outras pessoas também precisam entender o que a gente tá falando. Então né? já tô falando que isso é um diferencial seu, Ai, porque nesse obrigada. mundo eu encontrei poucas pessoas que falam a nossa língua. Sério? Entende? Então isso aproxima o direito de Sim. nós, seres humanos, gente. Gente, o direito Sim. está em todo lugar. Não tem nada que você faça na vida que não tenha uma pitadinha de direito. Pode ter certeza. Então, bora. Direito é pra gente, sim. Pra Então, todos. Seguigêmonos, se vocês estão até aqui, até agora com a gente, já deem like. Agradecemos demais a presença da Elisene. Finalmente. Finalmente conseguimos, temos um episódio. Então, até o próximo episódio também. Beijo, Obrigada. até a próxima. Tchau, tchau.